Gostaria de parabenizar a exposição dos colegas aqui da mesa por essas experiências exitosas, né? E dizer que, certamente, se a gente fizesse um apanhado em várias outras escolas que trabalham com Proeja, com certeza a gente traria também outros exemplos, né? Para dizer que estamos no caminho certo e que esse caminho ele precisa ser fortalecido, né? Do ensino técnico integrado, dessa oferta que nós estamos trabalhando ao longo de um certo tempo. E eu fico muito feliz também com a fala do Almerico, inclusive tive a oportunidade já de ouvi-lo lá na nossa cidade, João Pessoa, quando ele esteve em determinado trabalho. E sobre essa questão da evasão, né, a expressão, acho que a Analisa ela traz uma ótima reflexão sobre isso. Eu também não vejo como evasão. Aliás, se perguntarem se lá no Instituto da Paraíba, Campus João Pessoa, tem aluno evadido, eu vou dizer que não. Agora, tem aluno que precisa ir embora porque arranjou um emprego em outra cidade, tem aluno que precisa ir embora por uma razão de trabalho temporário, tem aluno que precisa ir embora por algumas outras razões, mas não é o evadido no sentido de, sei lá, de estar sendo expulso da escola, pelo contrário, nós temos vários exemplos de alunos que mesmo precisando ir embora, saem lá com o coração partido, sem nenhum exagero, gente. Sem nenhum exagero. E ainda faz contato conosco, dizendo, nós estamos com saudade. Eu não vou dizer que isso é um aluno evadido, tá? Agora, fiquei mais feliz ainda também, Almerico, quando você cita, pelo que eu entendi, na experiência lá da rede estadual, que o fator acolhimento, né, foi um fator que prevaleceu, digamos assim, dentro dos fatores, porque esse exatamente foi o elemento que eu trouxe à luz do trabalho que eu fiz, né, sobre os fatores de permanência do alunado Proeja. Não foi a bolsa, porque lá nos dados, na pesquisa que eu fiz, eu coloquei isso como dos elementos. E não foi, pelo contrário. Foi o acolhimento, foi a relação em sala de aula com o professor, foi a assistência pedagógica tida, a coordenação de apoio ao estudante, a coordenação específica do curso, que nós temos, foi uma batalha interna para a gente ter uma coordenação do Proeja, que tinha vários colegas que diziam, não, esses alunos podem estar fluindo dentro dos outros cursos, a gente vai estar dando um tratamento especial, será que a gente não vai estar excluído? Eu disse, não. Então foi uma luta que a gente travou internamente, e o resultado está aí, né? Resultados positivos, experiências exitosas que nós temos lá também. Nós damos visibilidade aos nossos educandos. O curso, inclusive, que é ofertado, que é o curso técnico em eventos, favorece muito aí. Um evento dessa natureza aqui, por exemplo, se fosse realizado lá, nós estaríamos incorporando os nossos alunos no trabalho de apoio do cerimonial, como nós já fizemos em várias situações lá. Então, isso é dar um caráter sério ao trabalho que vem sendo feito. É valorizar o aluno, o educando enquanto cidadão, enquanto sujeito, né? Exatamente na lógica de que nenhum a menos deve existir nos cursos do Proeja. Então, assim, eu concluo minha intervenção, não exatamente fazendo uma pergunta, mas trazendo uma reflexão. Porque eu entendo, e nós temos essa experiência lá, e é positiva, de termos um trabalho em equipe. Um trabalho em equipe, não é um trabalho isolado de um professor, uma coordenação, não. É um trabalho em equipe. E aí eu pergunto, no Pronatec, vamos ter esse trabalho de equipe? Com esses contratos temporários que estão sendo feitos? Penso que não. Porque essa liga precisa existir. Nós não estamos numa empresa, nós estamos numa instituição educacional. Quer seja na rede federal, municipal ou estadual, ou até na privada. São instituições educacionais. Então a gente não pode tratar os nossos alunos como números, são pessoas. É gente, é bom lembrar isso, é gente. Carne, osso e pelanca, igual a minha aqui. Tem sangue nas veias, não é outra coisa, não é óleo não. Então isso a gente precisa pensar. Então eu coloco para reflexão, né? Esse sentimento de pertencimento que a gente precisa desenvolver nos nossos educandos, e é bom quando a gente sente esse retorno desse sentimento de pertencimento. Será que com o Pronatec, vou dar só um exemplo, a gente vai estar contribuindo, que eu não discordo não, eu acho que a demanda é muito grande.
O trabalho que a gente precisa fazer é real, ninguém escolhe isso daí não. Agora, como é que a gente pode fazer? Por que a gente não dialoga para construir isso e não receber algo pronto? Um exemplo concreto, só para finalizar. Os nossos alunos do ProEja, eles têm orgulho de vestir a camisa do nosso instituto, do IFPB. Aí o que é que eles começam a olhar lá dentro do IFPB? Professora, e esse aluno aí, por que tem uma camisa diferente? Pronatec. O que é isso? Como é que a gente parou para pensar nesses pequenos detalhes? Né? Professora, por que esse aluno tudo para aquele canto ali? É o quê? É um lanche? É um lanche? Aí pode também não? Não pode não, meu filho. Entendeu? Então, nós estamos criando verdadeiros apartheids dentro das nossas instituições. Essa é a verdade. E a gente precisa enfrentar esse debate. Então eu concluo dizendo, talvez até esteja inquietando, mas a gente precisa realmente pensar e refletir, porque ninguém aqui veio para receber, e nem a própria mesa inicial colocou isso, que estava aberta ao debate. E eu acho que se a gente tem capacidade para debater, a gente tem que debater, tá? Que a gente precisa pensar nisso daí. Qual será, de fato, a melhor forma para que a gente possa contribuir para essa realidade que nós temos no nosso país? Obrigada. As manifestações e já considerações finais, não é para a gente poder ganhar tempo. Quem gostaria de começar? Mônica? A gente recebeu a provocação da questão da empregabilidade, que é um índice que a gente usa bastante, tanto no SESI quanto no SENAI. Mas, obviamente, essa não é a nossa única atividade. Nós temos uma área imensa de qualidade de vida e tem trabalhado bastante para melhorar, como diz o próprio nome, né, a qualidade de vida, investindo em esporte e em prevenção de doenças. E eu acho que iniciativas como essas que integram e articulam a educação profissional com a educação básica já mostram que essa não é o nosso único foco, né, de ação. Mas sim, nós temos uma educação voltada para o mundo do trabalho e a gente entende que o trabalho ele é muito mais do que uma forma de se manter, mas é uma forma de se enxergar no mundo e de ter um auto-reconhecimento, um reconhecimento social. Você se identifica na sociedade muito por meio do trabalho que você realiza. Então é muito mais do que um indicador, mas é uma forma de se reconhecer e, obviamente, é uma forma de sustentar e de manter a sua vida, né? Suas contas pagas. Quero completar a Mônica para dizer que a gente não forma, não é uma coisa fechada esse slogan, né, de educação para voltar para o mundo do trabalho e em função da empregabilidade, que a gente reconhece tanto o nosso papel que sabemos com bastante consciência que o SESI e o SENAI prepara cerca de 10% para a inserção do trabalhador na indústria. E que a rede pública é que corresponde a 90% do nosso trabalhador da indústria é oriundo da rede pública de ensino. Daí, essa questão, ela não é uma questão de empregabilidade por empregabilidade, é como reconhecimento que esse jovem, que esse adulto tem enquanto cidadão, entendeu, de um trabalho honesto e digno. Não é empregabilidade porque o jargão, você prepara o curso profissional do SENAI, tecnicista, prepara exclusivamente para o mundo do trabalho. Mônica falou muito bem, serviço social da indústria, entendeu? Não é só educação, não é só educação profissional, mas todo mundo das ações de acolhimento que a gente tem com esse aluno, tá? Seja na área de saúde, de prevenção, de assistência, mesmo as questões financeiras, de moradia, de uma série de outros fatores que a gente acolhe esse aluno, tá? Para que ele possa estudar e sim ter seu emprego. Qual é o mal? Né? Eu vou responder para a minha colega lá do Instituto Federal do Rio de Janeiro, né? Então, a formação integrada, ela se dá nesse projeto que a gente começou agora antes mesmo, o ProEja fica mais
também agora no Colégio FIC, Bolsa Formação Pronatec, a gente está nessa experiência agora em 2013, ela é uma formação integrada tanto do ponto de vista filosófico, operacional e curricular, né? Para ela ser integrada, e porque a gente fala de sujeitos da EJA, ela tem que ser feita numa única escola, num único turno. Isso é básico, né? Por exemplo, aquele laboratório móvel que nós mostramos aqui, né? Havia uma perspectiva de fazer com que esses alunos tivessem aula tanto no Abrão Rassi como em outra escola. Mas aí eles simplesmente disseram, eu não tenho como ir para outra escola. Ela é muito longe, ela é muito mais longe. E aí uma série de questões. Então, nós sabíamos que ser numa única escola era importante no único turno, porque eles trabalham o dia inteiro. Então, por isso que a gente tem uma forte defesa de que para os sujeitos da EJA, há necessidade de ser uma formação integrada e, consequentemente, que tenha também, ela é formação integrada numa única escola, num único turno, mas porque a gente está construindo um currículo integrado por meio, por exemplo, dessas estratégias pedagógicas, né, tema gerador, eixo temático, projeto, enfim. Então, nós estamos agora elaborando o currículo integrado e, por trás disso, a gente tem toda uma sequência, todo um planejamento de formação dos professores, né? E aí entra o projeto de extensão, entra a pesquisa, que fomenta seminários, enfim, e nós temos dentro da estrutura da gestão, vamos dizer assim, uma figura importante que a gente está chamando de orientador formador. O nome não é muito bom, não, mas a gente está debatendo sobre ele também. Mas esse grupo de orientador formador, ele se reúne, por exemplo, na segunda-feira, debate as questões da escola, depois ele volta para a escola, isso toda semana. Então é uma formação continuada, que tenta articular as demandas da prática com as discussões teóricas, né, bem no conceito de praxis mesmo, né? Então é uma formação continuada. Agora, para isso, para a materialização disso, é necessário um momento de planejamento. Por isso que quando nós fizemos a seleção dos professores, né, da área profissional, o edital ficou claro. Ele precisa ter um tempo para fazer esse planejamento, para a construção do currículo integrado, para ter uma formação integrada. Então, sem esse tempo, não tem como fazer. Não tem como fazer. É impossível fazer esse currículo integrado sem essa formação. E sem esse momento, é a formação e o planejamento junto. Tá? Então, assim, acho que basicamente isso. Eu gostei, o Manuel também falou algumas questões que eu achei, Manuel, né, muito importante. E eu acho, assim, eu vou dar até uma proposta, que eu acho que a gente tem que fazer urgente um seminário, uma formação, para a gente fazer essas trocas de experiências sobre formação integrada, currículo integrado. Eu acho que a gente vai ter aqui um momento muito rico para a gente discutir.